E vamos para a nossa aula número 2 e hoje nós vamos falar sobre nutrir o nosso corpo. Nós sabemos muito bem que a carência de algumas vitaminas e minerais causa uma desordem muito grande no nosso corpo, fazendo com que a principal forma, que é a parte hormonal do nosso corpo, ele não funcione corretamente. E hoje nós vamos falar da nossa tireoide, o quanto é importante os nutrientes na sua conversão, tanto do T4 para T3, como níveis de TSH, paratormônio e entre outros. E um deles que eu vou começar falando aqui para vocês é a importância da seleniodinase, que é uma enzima que precisa muito de um mineral, de um nutriente, que um deles é o selênio. Então, o selênio, ele trabalha de uma forma muito eficiente. O nosso corpo, ele precisa do T3 para funcionar. Então, o T4, quando ele percebe que os níveis de T3 que são utilizados pelo nosso corpo, ele está em níveis baixos, o nosso corpo transforma o T4 na forma de T3 para que ele seja utilizado. E uma enzima muito importante para essa conversão é a seleniodinase. Nada mais é do que a nossa vitamina muito importante, que é o selênio. Então, a suplementação de selênio, ela é muito importante para que essa enzima chamada seleniodinase faça a conversão do T4 em T3 para que o nosso corpo utilize. E às vezes você pode estar se perguntando por que nós somos suplementados de T4, sendo que o nosso corpo usa apenas o T3. Quando você tem alguma disfunção da tireoide, ela pode ser por vários fatores. Um deles é por falta dessa conversão, mas também por apenas níveis baixos de T4 no organismo. Por isso que a maioria dos médicos suplementam vocês de T4, que nada mais é do que o Puran, levotiroxina e outros medicamentos aí que são a base do hormônio já pronto, que seria o T4. Mas a gente deve fazer a investigação para saber qual é a sua disfunção, qual é a disfunção da sua tireoide, tá? Mas basicamente uma tireoide, para ela funcionar, independente de onde está o seu problema, algumas vitaminas são importantes. Então, o selênio, que eu acabei de citar, ele é um dos principais, tá? Mas existem outras vitaminas que também são fundamentais para o funcionamento da sua tireoide, tá? E a gente não pode deixar de falar do zinco. O zinco também, ele é importantíssimo no desempenho, na função da sua tireoide. Então, é muito importante, antes de fazer iniciar qualquer tipo de tratamento, a gente deve, o profissional, solicitar para que o paciente faça alguns exames e neles contenham aí essas vitaminas que a sua tireoide precisa para poder desempenhar a sua função, tá? Então, os níveis adequados de zinco também são fundamentais, assim como também os níveis de vitamina D. A maioria da população tem a vitamina D muito baixa. Os níveis baixos de vitamina D está ligado diretamente com a tireoidite de Hashimoto, que é a tireoide com a má formação da parte imunológica. Na verdade, a Hashimoto é uma doença autoimune, onde anticorpos, onde o seu próprio corpo ataca a glândula da sua tireoide. E existem vários estudos comprovando que pacientes que têm a Hashimoto têm níveis baixíssimos de vitamina D. Então, a vitamina D é outro suplemento na qual você deve ser suplementado. A gente deve tomar muito cuidado com a autoprescrição. Então, você precisa de que o seu nutricionista ou o seu médico ajuste a dosagem ideal de vitamina D diário ou semanal, para que você tenha os níveis adequados dela. Os níveis de cálcio devem ser investigados porque quando o paciente ele tem um problema da tireoide, ele também tem uma disfunção da paratireoide. E isso, ele altera os níveis de cálcio no sangue. Sendo também que a vitamina D ela anda muito junto com o cálcio.
Se a vitamina D está baixa, o paciente não consegue fixar esse cálcio no osso, porque um anda juntinho com o outro. Então, a gente deve avaliar também sempre os níveis de cálcio desse paciente. Pacientes mulheres que estão na fase da menopausa ou da pré-menopausa devem olhar com mais carinho esses dois hormônios, essas duas vitaminas, né? No caso a vitamina D e o mineral cálcio, porque pode estar causando ou acelerando uma osteoporose ou osteopenia. E já que a gente está falando das vitaminas e dos minerais que são importantíssimos para o funcionamento da sua tireoide, a gente não pode deixar de falar também de uma vitamina que ela atrapalha, na verdade ela mascara os níveis do hormônio da tireoide no sangue. Então, para você aí que faz essa autossuplementação de vitaminas que são específicas para o cabelo, tipo a biotina, que seria a B7, quando você vai fazer o exame de sangue para ver os níveis da tireoide, como TSH, T3 e T4, ele pode mascarar tanto para cima quanto para baixo. Então, quando você for fazer uma investigação da tireoide, você deve deixar de tomar não só esse suplemento vitamínico para cabelo e pele e unha, mas também como outros medicamentos para não mascarar no seu resultado. Todas essas vitaminas e minerais que eu falei aqui para vocês, elas devem ter uma orientação do seu médico ou do seu nutricionista, porque cada dosagem ela é específica para cada paciente, então ela é individualizada. Não é simplesmente você ir numa farmácia comprar essa vitamina isolada e tomar. O selênio, por exemplo, com apenas uma castanha do Pará por dia, você já bate a sua cota de selênio, que é a sua necessidade diária. Então, o selênio é uma coisa que não precisa de suplementação. Comendo apenas uma castanha por dia, você consegue atingir os seus níveis ideais de selênio. Agora, as outras vitaminas, como zinco, cálcio, vitamina D, o ferro, por exemplo, se é uma paciente que está com uma leve anemia, porque a tireoide pode estar causando isso também, deve ser suplementada pelo seu médico.